O Campeonato Nacional de Enduro CFL 2025 teve a sua terceira ronda em Monsaraz. Uma prova marcada pela água, tanto da barragem do Alqueva, que servia de pano de fundo privilegiado para a ação deste enduro, como aquela que caiu do céu durante os dias anteriores e que tornou bem difícil as condições para os pilotos durante este enduro de Monsaraz. Uma prova com organização da Associação Monsaraz Extreme, que organiza pelo segundo ano consecutivo uma prova do Campeonato Nacional de Enduro, recuperando para o campeonato aquela que foi uma clássica da modalidade nos anos 80 e 90. Muita presença nacional e internacional. Esta foi a prova mais preenchida até ao momento, contando com muitos pilotos do país vizinho que trouxeram aqui muita ação e animação para as bonitas paisagens de Monsaraz. Os pilotos a passarem aqui dentro da zona do castelo, proporcionando bonitas imagens para a terceira prova da temporada. Como habitual, 3 provas especiais. A Extreme Test com 1 km foi uma das que mais diferenças provocou. A chuva e a pedra molhada a trazerem aqui muito espetáculo, mas também grandes dificuldades aos pilotos, público que foi aparecendo ao longo do dia em grande número. Tivemos também as bonitas paisagens deste enduro de Monsaraz, passando para a Cross Test, bem longa, com 7 km de extensão, especial que se tornou mais difícil pelos regos que se foram formando com a passagem dos pilotos, tornando algumas das zonas mais complicadas, onde também há à prova todas as capacidades técnicas e físicas dos pilotos do Campeonato Nacional de Enduro. A Enduro Test, com 6 km em terreno bem característico desta região, e também algumas zonas mais complicadas, algumas subidas bastante escorregarias, com mistura de pedra e também de um terreno bastante castigado pela chuva que caiu. Começamos com a categoria de Elite 1 para motos até 250 cm3. O quarto lugar foi para Ricardo Wilson, piloto com uma Red Moto da Lousa Motos. Teve aqui alguma dificuldade em adaptação às especiais de Monsaraz, mas mesmo assim a conseguir então terminar na quarta posição, com uma distância bastante grande para os lugares do pódio. Terceiro lugar para Luís Oliveira, o campeão em título desta categoria, com a Yamaha da Oliveira Racing Team. Andou ali próximo da luta pela vitória e também da luta pelo segundo lugar. Acabaria por terminar em terceiro. E soma então importantes pontos para o campeonato, onde segue na segunda posição. Ele que, como já dissemos, defende o título de Elite 1. Segundo classificado nesta prova, mas o piloto que leva os 20 pontos. Recordamos que na classe Elite 1 apenas pontuam os pilotos portugueses. Assim, Ruben Ferreira, com a Beta da Beta Portugal Motospinha, levou a melhor. Piloto deu muito espetáculo, chegou a estar na frente desta classe, mas acabaria então para terminar na segunda posição, mas a levar também os pontos máximos para o campeonato de Elite 1, onde segue líder. Uma boa prestação também em termos de Elite Absoluto, onde ficou com o lugar mais baixo do pódio. Não tenho palavras para descrever o que é que eu sinto. Fui operado há 2 semanas a um dedo, fiz uma fratura. Era uma incógnita se vinha correr, vim com a incógnita se ia acabar e acabar com uma melhor português. Opa, não tenho palavras para descrever o que eu sinto, estou muito feliz e só tenho que agradecer a todos aqueles que estão do meu lado, nos bons e nos maus momentos. Obrigado. Palavras de Ruben Ferreira, que competiu com uma lesão no dedo, depois de mais uma excelente pontuação. A vitória essa foi para Ronnie Kittonen, piloto que compete no Campeonato do Mundo de Enduro e está em Portugal a preparar a temporada que começa também em Portugal. Com a sua Husqvarna da KR69 World Enduro Team, foi o grande vencedor da Elite 1 e foi o segundo em Elite Absoluto. Um resultado que coloca Kittonen em segundo lugar da categoria absoluta, enquanto que Ruben Ferreira é o líder de Elite 1. Passamos agora para a outra categoria Elite, falamos de Elite 2 e um regresso à competição, a ser o quarto classificado e terceiro melhor entre os portugueses. Falamos de Gonçalo Reis, um nome que dispensa apresentações, com a Gás da Team Easy Motos Maxis, voltou ao ativo, deu muito espetáculo e foi o quarto melhor. Renato Silva não teve o seu melhor dia, algumas dificuldades logo na fase inicial deixaram o piloto longe da luta pela vitória. Piloto que foi então o terceiro classificado com a Beta da Beta Portugal Motospinha, mas é o líder
do campeonato de Elite 2, que teve como vencedor entre os portugueses Bruno Charrua. Finalmente a tão desejada vitória aqui em Monsaraz para a Gás Easy Motos Maxi Tires de Bruno Charrua. Foi o segundo melhor da Elite 2, mas quem levou a pontuação máxima para o campeonato de Elite 2 e deixa aqui bem acesa a luta pelo título. Sinto que há muito a melhorar ainda, vamos trabalhar dias após dias, vamos estar a tentar limar as arestas para estarmos cada vez melhor. Senti que consegui ser rápido em muitas das especiais, joguei um bocadinho sempre pelo seguro, porque estava um bocadinho de traço soeiro, por causa de estar molhado, mas pronto, eu estou contente e a minha equipa, tenho que agradecer à minha equipa, à minha família, todos os que estiveram cá presentes a apoiar-me, estamos em casa e foi muito bom. Passamos agora para o grande vencedor. Falamos de Julien Rossali, o atual campeão em título. Levou melhor em Elite 2, mas, tal como dissemos, não pontua para esse campeonato, mas venceu em Elite Absoluto, onde dilatou a vantagem no topo da classificação. Ele que tinha tido uma bonita e animada luta com Kitonen, desta vez levou melhor e mostrou que é o mais forte neste enduro português com a Sherco da Sherco Portugal. It was good for me. I managed to stay on my two wheels all day long. I didn't crash in the test, so that was good. But yeah, really hard day also. We need to find the good lines, and it was not so easy. But yeah, good day for me one more time. Pódio final de Elite 2 com Rossali, Bruno Charrua e Renato Silva, que é o líder dessa classe no campeonato. Aqui vemos também os 4 primeiros classificados da classe de Elite 2, enquanto que em absoluto Rossali venceu na frente de Kitonen, Ruben Ferreira, Luís Oliveira e Bruno Charrua. Passamos agora para a categoria Open. Começamos com Tiago Sena, que foi o 6º classificado da Open e 4º de Open 1. Ele terminou bem próximo de um dos seus principais adversários, ele que compete com a KTM da Sena X Tours. Resultado também importante para as contas da classificação deste campeonato. O experiente Marco Correia, com a sua Sherco, foi o segundo melhor em Open 2 e o 5º em Open. O piloto a chegar aqui ao top 5 e mantém a pressão no campeonato para aquilo que é o líder atual. Quarto lugar foi para André Reis, com a sua Gás da Metalo Cachoeira Easy Motos. Terceiro melhor de Open 1. A conseguir então aqui também ele um importante resultado. Está na luta pelo pódio desta classe Open. Passamos agora para os lugares cimeiros. O vencedor de Open 2 foi Francisco Salgado. Ficou também com o lugar mais baixo do pódio na categoria Open. Campeonato muito animado, pois os primeiros 4 classificados estão apenas separados por 5 pontos. Francisco Salgado não teve um dia difícil com a sua Kawasaki da Xavi Moto Gardunha, mas mesmo assim a ter importantes pontos no campeonato. Diferença muito curta para a vitória, mas para Gonçalo Maria foi novamente o segundo lugar em Open 2 e também em Open Absolute. Piloto da Beta Portugal Motospinha Ecmoto conseguiu aqui, com este resultado, ficar apenas 1 ponto da liderança de Open 1 e 5 da liderança de Open Absoluto. A vitória para Luís Pinto Júnior, piloto que está com uma KTM da El Pinto Evo Racing, teve a sua primeira vitória na classe Open, ele que vem dos verdes. Grande prestação por parte de Luís Pinto Júnior, adaptou-se da melhor forma ao difícil piso de Monsaraz e a conseguir a tão desejada vitória e a liderança do campeonato de Open 1. Na corrida 2 entrei sempre bem, consegui ser consistente durante as especiais todas. Na cross tive sempre alguns problemas, umas quedas, saídas de fora das linhas, pronto, a cross estragou um bocado a corrida, mas consegui apertar mais um bocadinho nas outras, depois gerir. Tenho que agradecer ao meu pai que se dispõe também para as corridas comigo, a apoiar no que é preciso. E agradecer também ao Renato Silva, que se tem dedicado muito em ajudar-me. Nestas últimas semanas temos trabalhado muito no melhoramento de técnica. Top 5 com Luís Pinto Júnior, Gonçalo Maria, Francisco Salgado, André Reis e Marco Correia, desta classe Open. Tarefa bem difícil para as senhoras neste enduro de Monsaraz. Mariana Afonso, que foi a campeã em 2023, colocou a sua KTM da Afonso Motos no segundo lugar, ficando assim agora a 6 pontos da líder do campeonato. Está bem animada a luta pelo título da classificação deste campeonato de senhoras.
Vitória nesta classe foi novamente para Nieve Holmes, piloto da Sherco Portugal. Conseguiu mais uma vitória, resultado que lhe permite vencer 3 dos 4 dias de competição disputados até ao momento. Está a apostar no campeonato português esta temporada e tem então 3 vitórias, sendo em Monsaraz a voltar a ganhar aqui mais 3 pontos de diferença no topo da classificação do campeonato. Nieve que está também de olhos postos na preparação do Campeonato do Mundo de Enduro da categoria de senhoras. Pódio final desta classe com Nieve Holmes e Mariana Afonso. Tal como nos tem habituado, a categoria de veteranos voltou a estar muito animada. De regresso à competição, Daniel Jordão com a sua TM da Beat Racing, Motocardunha TM Racing AB Lubes, esteve numa animada disputa pelo quarto lugar e foi então o quinto classificado. Ele tinha estado na ronda de abertura, mas falhou prova de Santa Marta de Naguião. O quarto lugar foi para um regresso ao Enduro, nome bem conhecido desta modalidade, que aproveitou aqui esta prova mais próximo de sua casa para regressar ao ativo. Falamos de David Megra com a KTM da BP Ultimate Adventure Team. Um sempre importante e bonito regresso à modalidade e a dar muito espetáculo a terminar na quarta posição. Passamos para o lugar mais baixo do pódio. Este foi para Helder Ribeiro, com uma Honda da RHN Rivais de Mérito. Resultado que no campeonato o deixa agora na quarta posição, bem próximo do terceiro lugar. As coisas a correrem de forma positiva para Ribeiro. O segundo lugar foi para Norberto Teixeira, ele que está com uma Yamaha da Cutandril Motor Clube do Marco, terminou isolado na segunda posição e é também o segundo classificado no campeonato de veteranos. Piloto com muita experiência no Enduro, muitos anos na Elite, pois afastou-se e regressou agora para estar entre os veteranos. Mais uma vitória para Pedro Oliveira com a sua KTM. Piloto que tem décadas de participação no Enduro português, um dos pilotos com a maior sequência de participações neste campeonato, sempre muito espetacular, muito bem preparado e a conseguir a tão desejada vitória que o permite seguir como líder do campeonato. Classificação final foi para Pedro Oliveira, Norberto Teixeira, Helder Ribeiro, David Megra e Daniel Jordão. Passamos agora para os super veteranos, pilotos que têm 49 ou mais anos de idade. A quinta posição foi para Tony Carvalho, piloto com a Beta da Beta Portugal Moto Espinha, quinto lugar nesta prova e quarto lugar nas contas do campeonato até ao momento. A quarta posição foi para Nuno Santa Bárbara, ele que está com uma Husqvarna da Onexi e que com este resultado ascende ao quinto lugar do campeonato de super veteranos. Ficou bem próximo do pódio, foram 14 segundos que o separaram do terceiro classificado. Falamos de João Moreira com a sua Gás da JPM Famalicão. Algumas quedas à mistura a fazerem com que João Moreira perdesse algum tempo, mas mesmo assim é conseguir mais um pódio. Ele que é também o terceiro classificado do campeonato. E José Ferreira com a KTM da Telefina foi segundo nesta prova e também é segundo no campeonato. Uma classe que tem então os 3 primeiros desta prova, também como os 3 primeiros do campeonato. Vitória mais uma para Albano Mota com a sua Gás da Amadeiras Motomário Moto 3 tempos. É ele o atual líder e está aqui em boa posição para a conquista do título quando passamos agora para a segunda metade da temporada. Pódio final com Albano Mota, José Ferreira e João Moreira. Passamos para as categorias verdes e em verdes o Lucas Pinha ter aqui uma queda e a ficar na terceira posição. Piloto que foi o segundo classificado da Youth Cup, onde é o líder deste campeonato e é segundo no campeonato de Verdes 1 com a sua Beta da Beta Portugal Moto Espinha. Uma prova com alguns contratempos para Lucas Espinha. O segundo lugar da classe de Verdes 1 e vitória na Youth Cup foi para Rui Sousa, piloto que vem do Mini Enduro e também já competiu na promoção.
Ele que compete com uma Fantic da Moto Ventura Team, Câmara Municipal Póvoa do Varzim. Resultado importante que o aproxima da liderança do campeonato da Youth Cup e mantém o terceiro lugar em Verdes 1. Nova vitória para José Abad Cortês com uma KTM da Rivais de Mérito. Piloto que levou a melhor e é o líder da classificação de Verdes 1. Em Verdes geral também a ter aqui uma boa prestação. É ele que leva a primeira posição no campeonato e foi também o mais rápido de Verdes absoluto nesta prova de Monsaraz. Passamos agora para a categoria de Verdes 2. Tiago Silva conseguiu o seu primeiro pódio. O piloto que compete com uma Gás da XS Power terminou isolado para o segundo classificado, mas com apenas 6 segundos de vantagem para o quarto classificado e conseguiu então o seu melhor resultado, o seu primeiro pódio. Marco Vicente, com a beta da THM PG Motos com textura e algumas dificuldades na Extreme Test, terminou isolado na segunda posição e é também o segundo do campeonato de Verdes 2. Vitória, a terceira do ano para Nuno Santos, com a sua Sherco da Atlantic Work RRW 737 Family. Mais uma vitória e agora a liderança isolada deste campeonato de Verdes 2 para Nuno Santos. Em Verdes 3, Cláudio Fernandes foi o terceiro classificado, ele que alinha com uma Sherco da Shark Racing Moto Penedo, terminou a 2 minutos e 51 segundos do vencedor e é o segundo no campeonato. O homem na casa, Pedro Acabado, com a Gás da Easy Motos Maxis Monsaraz Extreme, tinha vencido na ronda de abertura em Góis. Aqui a jogar em casa esteve muito rápido, mas não foi além da segunda posição, mas mesmo assim a dar muito espetáculo e a terminar a 24 segundos do vencedor. Vencedor que foi Luís Silva, com a KTM da Moto Extreme, muito rápido ao longo de toda esta jornada, aguentou a pressão de Acabado e conseguiu mais uma vitória. Piloto que tem assim 3 vitórias dos 4 dias disputados e é o líder isolado em Verdes 3. Verdes absoluto, vitória para José Cortês, seguido por Rui Sousa e também Lucas Espinha. Passamos agora para a promoção. Quinto classificado foi o piloto Luís Ferreira, ele que está com uma Sherco da Moto Penedo, terminou a 33 segundos do quarto classificado. Um bom resultado para este piloto que no campeonato é o terceiro. Miguel Moraes é quinto no campeonato e foi quarto em Monsaraz, aos comandos da sua Husqvarna da Sousa Moraes Enduro Mirandela. 46 segundos foi o que separou Miguel do lugar mais baixo do pódio. Diogo Leite foi o terceiro classificado com a sua Honda, piloto que, não fosse as penalizações, estaria bem próximo da vitória, mas a terminar no terceiro lugar e que com este resultado ascende ao quarto posto do campeonato. Daniel Alves, aos comandos da sua KTM, ficou a somente 1.94 segundos do vencedor. Tem estado muito animado à luta pela vitória na promoção. Daniel Alves assim a ser o segundo nesta prova e segundo também no campeonato. Líder, esse é Hugo Matos, a conseguir aguentar a pressão do seu adversário, o piloto com a Gás da Montanha Clube. HM Sport foi o grande vencedor e dilatou a vantagem no topo da classificação de promoção. Classe muito animada e Hugo Matos a adaptar-se da melhor forma às dificuldades de Monsaraz. Aqui vemos o pódio final com Hugo Matos, Daniel Alves e Diogo Leite. Foram eles os 3 melhores da classe de promoção. Terminou assim a terceira prova do Campeonato Nacional de Enduro CFL 2025. Foram muitos pilotos em Monsaraz, muito o espetáculo. Está fechada a primeira metade para algumas categorias. As categorias de Campeonato Nacional vão estar presentes em Santiago do Cacém, numa prova conjunta com o Campeonato de Europa de Enduro, enquanto que as restantes categorias do Troféu Nacional, que completam este Campeonato Nacional de Enduro, vão ter uma paragem mais longa e regressam na Lausanne para a segunda metade da temporada.